após a pandemia, eu acho que assim, durante a pandemia e após a pandemia, o shift para o digital, ou seja, essa mudança para o digital, principalmente de psicoterapia, foi algo que ocorreu muito rápido Foi. e talvez para algumas pessoas pode ser até estranho pensar em psicoterapia sem ser nesse setting online. Mas a gente Uhum, sabe que no nosso país isso era um, um grande tabu e uhum. dois, muito pouco aplicado. Mas o que que a gente tinha já de evidências sobre a psicoterapia em settings online antes da pandemia? Porque a gente sabe também que durante a pandemia e após a pandemia também houve um crescimento de estudos nesse tipo de setting, até porque as pessoas também fizeram essas mudanças. Uhum, uhum. Se a gente for olhar, tem dois pontos interessantes nessa pergunta, né? Que a gente vai ver que o nascimento da internet é logo depois ali de toda a ideia de inteligência artificial, internet, é logo depois da Segunda Guerra Mundial e Uhum, a coisa vai se desenvolvendo. E aí a gente tem um boom ali na década de 90 quando a internet vai para casa das pessoas, né? uhum, Chega na casa das pessoas. As pesquisas com intervenções online, psicoterápicas, já começam aí. Na uhum. medida em que isso é Então, difundido, 30 anos, no basicamente. mínimo, Uhum, exatamente. Então, como vai antes de ir para as casas das pessoas, isso já estava nas universidades. E já nas universidades se tinham pequenos estudos relacionados aí com universitários, estudantes e tal. Quando vai para casa, bom, vamos tentar então aplicar isso agora num jeito maior, mais macro. Então a gente vai vendo que essas tanto intervenções síncronas, que é a ideia da psicoterapia online, quanto assíncronas, aplicativo, website, isso já vem sendo testado desde o iniciozinho, claro, de formas às vezes mais precárias lá no início, obviamente, né? Mas e vai se desenvolvendo, mas já era uma tentativa de entender o quanto era efetivo. E se a gente olha para publicações, principalmente se a gente associa, né, a intervenções online e terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? A gente tem até 2014, 2015 níveis não tão altos, se tu vai nas bases de dados, tem publicações, mas ainda não tão significativas. E antes da pandemia, em 2019, já tem um salto. Antes de todo esse, né, uhum. essa explosão acontecer de olhar para as intervenções online, com uma atenção um pouco maior, já vinha se transformando isso, né? E tem um estudo do Norcross e Prochaska que eles fazem de 10 em 10 O anos. Delphi. Isso, que é uma ideia de tentar prever, como você falou aí, o futuro, mas é uma ideia de entrevistar vários pesquisadores, estudiosos e olhar para como vai ser a psicoterapia em 10 anos. E eu sempre falo que eles já diziam que as intervenções online iam ocupar um espaço importante na psicoterapia, na psicologia de forma geral, desde 92. Uhum. No estudo deles de 92. E eles falaram no último, que se eu não me engano é de 2021 ou 2022, que também Uhum. vai aumentar ainda Não, mais em agora 2030, mas ainda seguem colocando isso, né? exatamente. Então é pra gente, é uma coisa sempre que eu falo, não dá para associar as intervenções online com pandemia. A pandemia talvez tenha nos empurrado. Quem não queria olhar teve que olhar para as É, intervenções é online. aquela mudança forçada, né? Foi, não Porque teve jeito. não houve outra opção, né? Então, realmente, teve que haver uma adaptação. Era adaptação ou adaptação. Ou fazia assim ou não fazia, e aí Exato. ninguém ia largar os seus pacientes, principalmente numa condição que foi a pandemia, não atender, não tinha essa possibilidade, Uhum. né? Então, mesmo quem não era tão simpatizante acabou olhando melhor, entendendo como é que se fazia, tentando. E aí eu brinco sempre que no início foram adaptações às vezes até bizarras, as pessoas fizeram muito seguindo o seu feeling de como fazer isso, né? Como é que faz. Mas a gente já tá em 2023, né? Então ninguém mais precisa seguir feeling nenhum. Agora a gente Já tem bastante evidência sobre isso. se a gente tá vendo que a gente tem evidências desde a década de 90, se a gente tem olhado para isso no Brasil de uma forma mais atenta, tá na hora da gente aprender como fazer, não só botando uma adaptação ou outra do jeito que eu faço no presencial. Uhum. Né? É estar atento aos componentes de uma psicoterapia e de como realmente isso funciona no online, né? Ou numa intervenção assíncrona. Esse é o ponto. É não mais adaptar na pressa como foi em 2020. Tudo bem, foi o que dava,
Sim, era o se melhor que a fez. gente tinha naquele momento, mas agora que a gente tá numa outra condição, é da gente poder se aproveitar dessa condição para poder fazer a pesquisa necessária. Exatamente. E se aproveitar dessa condição no sentido também de aprimorar o conhecimento em relação a isso. Não só quem faz pesquisa ou quem está ligado à questão mais acadêmica, mas quem é mais da prática, né? De poder estar atento, assim, o quanto eu conheço dos detalhes de um atendimento online, o quanto eu entendo que possam ter aspectos diferentes da modalidade presencial e eu faço isso, eu aplico isso, né? Teve um... eu sou membro da Federação Latino-Americana de Psicoterapias, e tem um integrante lá da diretoria que um dia chegou para mim, Karen, essas tuas psicoterapias online não estão dando muito certo. Eu falei, por quê, professora? Imagina tu coçando a cabeça quando ele te falou isso. Como assim? Fala para mim. Eu sou mega experiente, importantíssima na América Latina. Aí eu brinquei, como assim, professor? Me fala. E ele assim, não, porque tem alguns estudos que às vezes não mostram tanta efetividade, principalmente em relação à relação terapêutica. E aí eu falei, eu concordo, tem algumas evidências, mas o ponto que eu me questiono é como as pessoas estão aplicando, como é que isso está sendo não só testado, o nível de evidência do próprio artigo, mas A questão do rigor metodológico, né? exato, mas também como a gente tem cuidado de como aplicar essa psicoterapia, né? Então, são coisas que a gente escuta às vezes muito assustadoras de as pessoas lixando a unha enquanto estão atendendo alguém, assim. Então, às vezes os psicólogos também se perdem na possível informalidade da internet, né? Não, e eu acho que o que tu traz aí é muito importante, né? Da questão da lixa de unha, daí vem o celular, daí vem o Isso, gato, o cachorro que tá passando, exatamente. e todas essas questões que precisam ser muito organizadas. E daí, vamos pensar assim. Daí a minha pergunta assim é, não só como é que tá o nível de evidência para o atendimento Uhum, online, mas quais são cuidados e questões que, tipo, todo mundo que aplica, e não só psicólogos, mas, por exemplo, médicos, uhum, nutricionistas, ou qualquer profissional de uma área da saúde que vai estar fazendo um atendimento online, ou até mesmo, não precisa nem ser da área da saúde, mas, por exemplo, tô numa reunião com alguém, quais sim. são questões que a gente precisa cuidar? Eu acho que isso é bem interessante porque, de novo, né, eu sempre parto da ideia de que antes, talvez, da pandemia, onde isso ficou mais, né, visível, a gente usava muito a internet para coisas informais, né, para bater um papo com um amigo, para olhar a rede social, para, né, então eu não tinha ali um lugar de trabalho. A internet virou oficialmente, isso já era, mas agora, mais do que nunca, o lugar de trabalho. Né? Então, é a gente pensar o que eu faria num escritório ou num consultório presencial, eu estou replicando nesse meu setting construído Uhum. online ou não, né? Então, acho que é um ponto principal você está num lugar fechado, você está num lugar onde consiga preservar sigilo, né, do seu paciente, usar fones de ouvido, não ter o pet junto ali, né, porque vira quase um coterapeuta ali, de tanto que interfere na sessão, dispersa a atenção. Então, às vezes, a gente sabe que alguns pacientes demoram para se ativar emocionalmente durante uma sessão. É todo um caminho que tu percorre, toda uma escolha das técnicas, das intervenções, para de repente vem o gato e passa com o rabinho ali no meio e aí quebra toda aquela coisa. Então, cuidar com isso dos pets, das portas, de onde você tá, a conexão, né? Se o modem está perto. A gente sabe que tem estudos que mostram que muitas quedas de conexão interferem na relação terapêutica, porque isso vai irritando, irrita tanto o terapeuta quanto Qualquer qualquer pessoa. pessoa, né? Tu vai falar com um amigo e tá com a internet irrita, imagina quando tu tá falando uma coisa complexa e difícil, né? Né, e às vezes no meio de uma técnica importante que tu tá no momento Isso, importante, porque assim, terapia às vezes também é momentum, né? Tu tá no momento exatamente. de intervenção, e daí eu acho que é importante falar, né? Tu tá fazendo uma sequência de questionamentos, por exemplo, um questionamento socrático, que é uma técnica super comum dentro da terapia Uhum. cognitivo-comportamental. Tu segue fazendo ali, e ou tu tá fazendo uma flecha descendente para chegar num Tá lugar. no E daí momento. tu perde a conexão, o paciente não se lembra onde estava, tu não se Acabou, lembra, né? e tu perde ali um momento importante. Pode acontecer, mas tudo que der para evitar, né? Dos aplicativos abertos, das notificações que ficam interferindo. E uma coisa do online é você não só preparar o seu setting, mas conversar com o paciente sobre o setting dele, como o setting é construído e como eu brinquei antes,
customizado a cada sessão, né? É conversar com o paciente onde ele tá, né? Então, dele estar num lugar também que ele consiga falar de coisas mais difíceis, que as pessoas não vão escutar. Não basta ele estar com o fone para ninguém escutar o que eu estou falando para ele, né? Perfeito. Mas dele poder ter uma liberdade de poder contar coisas, às vezes, de pessoas que estão ali por perto, enfim, né? Então, às vezes escolher, rever horário, rever o local onde está sendo feita essa psicoterapia. Então, são combinações que tem que ser claras desde o início, feitas, né? E, inclusive, em relação a isso da conexão muito bem combinada. Se cai, o que que a gente faz? Um contrato terapêutico, né? Isso, fica tranquilo, a gente vai tentar reconectar, se não der por aqui, a gente tenta isso. Se isso tá claro, não gera essa ansiedade, e talvez eu consiga reconectar, às vezes, um momento importante de novo. Uhum. Agora, se eu nem combinei nada, e aí acontece todos esses problemas, aí sim, a ansiedade aumenta e o paciente não sabe nem mais o que ele estava falando, né? Então, Sim. são alguns cuidados que são, diria, essenciais nesse sentido. Ah, e também de plataformas, tomar cuidado com essas plataformas free, quando você não tem uma conta, né? De, às vezes, para onde que vai alguma informação de um chat, que nuvem é essa que está indo, né? E daí tem até aquelas questões, né? Por exemplo, o prontuário digital, a gente sabe que existem algumas coisas, de, por exemplo, que precisa estar protegido. Daí Isso. questões, por exemplo, se não me engano agora, a proteção IPA e todas essas outras questões que vão entrar em... Porque, de novo, são dados sigilosos dos nossos pacientes que a Exato. gente precisa estar cuidando. E daí eu acho que até é interessante, né, quando tu vai falando desses diferentes lugares. Eu não sei como foi pra ti, como é pra ti. Uhum. O que eu faço de terapia no carro O carro é um setting terapêutico é ótimo. maravilhoso, porque que é fechadinho ali. Bonitinho, fechadinho, tem ar-condicionado. Exatamente. Mas eu acho que assim, né? É óbvio que a gente vai pensar no mundo ideal, onde tu vai ter uma tela grande, que tu vai estar mais imerso num lugar fechado, com fone. Mas é aquela velha história, óbvio. Talvez pro terapeuta melhor também estar num computador, numa tela maior, que vai poder estar mais imerso. Mas às vezes o que a gente vai ter é o celular e daí é da gente poder utilizar de tudo que a gente ainda tem para fazer. Por exemplo, uma coisa que eu sei, eu não atendo, por exemplo, no consultório presencial eu atendo pro meu paciente e a parede está atrás do paciente. Aham. Eu não vou atender de frente para a janela, porque eu sei que a minha Esse é o atenção ela ponto. vai distrair. O que que eu vejo quando eu estou atendendo meu paciente no online? Uma parede branca. Funciona. São as adequações que a gente vai fazendo, né? Tem coisas, eu acho que o que tu tá falando é muito isso. Tem coisas que são negociáveis e adaptáveis e outras não, Exato. né? Então, é bem isso, assim. O que eu no meu quarto, cheio de fotos da minha família inteira atendendo. Não, né? É bem isso. Quem sabe eu escolho uma parede de fundo, eu vejo um fundo mais. E também vou vendo onde ele tá fazendo isso, exatamente para ele, inclusive, não se dispersar, né? Então. Já tive paciente que quis. Eu tô terminando um bolo, tem como a gente seguir a terapia enquanto eu vou dando uma olhadinha? Então, alguns pedidos, às vezes, inusitados. Então, é uma coisa que a gente tem que instruir o paciente, não dá para a gente não conversar sobre isso, porque é bem isso. Tem coisas negociáveis e coisas não negociáveis, né? Perfeito, até porque se tu tá numa sessão, ou tu tá numa reunião, ou qualquer outra questão com uma pessoa e ela tá no celular, tu não vai falar com ela até ela parar de mexer no celular. É Porque isso. seria diferente no atendimento online, quando a pessoa tá, de repente, com o WhatsApp aberto, com alguma outra aba aberta, porque tu percebe que o olho faz aquela olhadinha, assim. E daí, de novo, acho que se remete ao que tu falou, da gente poder ter um contrato bem estabelecido, a gente poder chamar atenção, poder conversar sobre isso, porque, de novo, é tudo no interesse do paciente. Exatamente. E aí eu sou o responsável pelo sigilo e privacidade dele. Apesar de ele ter que adaptar o ambiente, eu sou a responsável de instruí-lo e mostrar que na psicoterapia online é uma responsabilidade, entre aspas, compartilhada, mas no sentido de que eu tenho a responsabilidade de mostrar algumas questões que são básicas. Ele não é obrigado a saber sobre isso. Ele nunca fez, às vezes, um processo terapêutico, muito menos online. Então, ele não vai entender o que precisa ou não ser feito para a própria proteção da informação que ele está me passando. Perfeito. Então, eu acho que isso é um papel que é diferente do presencial, né?